Oi, parece uma ironia, né? A respeito da notícia do momento que é sobre a Telefônica Oi. Vamos ter de falar de novo da Telefônica Oi. Primeiro, eu gostaria de comemorar os 341 mil inscritos deste canal. Quero agradecer um por um. Eu tenho a maior consciência que são os 341 mil vezes um. E que você é um dos 341 mil. Muito obrigado. Quero também pedir desculpas, porque no vídeo de ontem, no calor do improviso, a memória me traiu e eu tratei duas vezes da Petrobras quando o assunto era Odebrecht. E eu vou voltar ao assunto hoje sobre o escândalo que é a recuperação judicial da Odebrecht, 100 bilhões de reais, a maior da história do país, ganhando inclusive da Gol, que foi de 60 bilhões de reais. Pois bem, hoje eu quero começar contando que o Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, classificou de uma canalice a ação da Lava Jato, que teve como alvo os seus filhos, principalmente o Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, na Operação Mapa da Mina, a 69ª fase da Operação Lava Jato. Segundo o Lula, a Força Tarefa de Curitiba resgatou um inquérito arquivado em 2010 com o objetivo de atingi-lo por meio dos filhos no caso, né? No caso do filho principal, a empresa dele, Game Corp, é objeto de investigação. Eu vou reproduzir a frase do Lula e depois nós vamos ver quem é canalha nessa história. Hoje fizeram mais uma canalice comigo. Hoje a Lava Jato, como eles estão caindo no discreto da opinião pública, fizeram uma denúncia, a Lava Jato fizeram, é bom, né? De um inquérito que tinha sido arquivado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal em 2010. Vamos ver quem é canalha nessa história, você julga. Eu vou contar a história porque, como eu lhe disse ontem, é uma história que eu acompanhei de perto. A empresa Game Corp, à qual ele se referiu, recebeu da Telefônica Oi 132 milhões de reais em troca de benefícios. Parte do dinheiro teria pago, segundo a Lava Jato, o sítio de Atibaia. O sítio de Atibaia é R$1 milhão, mais R$1 milhão das reformas. Quero lembrar que o Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, de Porto Alegre, pela propina que recebeu da OAS e da Odebrecht pelas reformas no sítio. Agora, o sítio, o valor do sítio e a reforma são troco de pinga, comparado com os 132 milhões, que era uma coisa que eu não sabia e que foi revelada agora por essa oportuna Operação Mapa da Mina, da Operação Lava Jato. Eu quero lembrar que a verdade é que, comparado com o que está sendo descoberto, o alvo da denúncia pela qual Lula foi condenado não pode ser comparada com a intervenção de Lula na Guerra Suja das Teles, que está descrita aqui, ó. Sei de Lula, capítulo 11, já falei ontem. Capítulo 11, Política Pública e Interesses Privados, do meu livro de 2011. Há 8 anos esse livro já contava essa história que se repete aqui. Eu cheguei, inclusive, a ir a Milão algumas vezes por uma dessas coisas fortuitas da vida. Eu tenho uma filha que mora em Milão, 3 netos. Quando os meus netos nasceram, eu fui lá. E lá eu tive acesso na promotoria lá de Milão, né, a um processo da Telecom Itália, que foi um caso momentoso lá na Itália. Inclusive morreu uma pessoa foi assassinada debaixo de uma ponte lá em Roma. Pois bem, quando eu cheguei a escrever um artigo sobre isso, mas recebi uma ameaça de um sujeito chamado Luiz Roberto De Marco, que era conterrâneo e homem de confiança de Luiz Guxiquem, que é uma pessoa esquecida nisso. Mas ele me ameaçou e tal, e eu fui aconselhado por um juiz amigo a não criar confusão com ele,
Porque eu estava todo ancho, porque eu tinha trazido de Milão toda a documentação. Ele disse, documentação de Milão na justiça brasileira não vale nada e você vai ser condenado nessa ação. E aí eu botei o rabinho entre as pernas e saí fora, né? Pois bem, só que agora estou voltando ao assunto, né? Aproveitando esse momento que a Lava Jato continua, apesar, isso que o Lula falou, que está perdendo prestígio, não está não, viu? Alguém está contando mentira para ele, ou ele resolveu mentir de conta própria. O que é certo é que a Lava Jato não está perdendo prestígio, não. O plano que ele fez com o Verdevaldo não funciona. Já descobriu que foi tudo um crime, os criminosos estão presos e agora o inquérito é que vai lá da Operação Spoofing, é que vai determinar quem é que vai para a cadeia. Aliás, já tem gente na cadeia por causa disso e não são os procuradores nem o ex-juiz da Lava Jato. Pois bem, a Oi é resultado de uma coisa chamada Supertele Verde e Amarela. Eu tomei nota porque é um assunto que eu domino bem, mas eu me perco às vezes nos dados e eu não quero cometer aqui de novo o erro de misturar o Odebrecht com Petrobras, né? É o seguinte, o Lula criou uma política dos chamados campeões nacionais financiados pelo BNDES, um banco público presidido pelo economista respeitável e respeitado economista chamado Luciano... Eu já chego aqui no nome dele, né? Bom, a história é que a Supertele Verde e Amarela uma das líderes nacionais em calote e em propina, quebrou em 2016 com uma dívida de 65 bilhões, dando um calote de 15 bilhões no BNDES. Luciano Coutinho é que pode explicar esse detalhe. A Oi italiana, a Oi / Telemar, da Andrade Gutierrez, Sérgio Andrade e Carlos Gereissati, virou a Supertele porque Lula mudou em 2018 uma lei. Essa lei me provocou, inclusive, uma piada, uma coisa meio histriônica. Eu me lembrei de uma lei famosa, que foi de 1943, quando o Getúlio Vargas, para fazer um favor a seu amigo e às vezes desafeto Assis Chateaubriand, criou uma lei só para que ele pudesse exercer o pátrio poder sobre Teresa, a filha que ele teve fora do casamento, com uma atriz argentina chamada Cora Acunha. Pois bem, quando a Telemar se dispôs a comprar a Brasil Telecom e ficar a gigante do setor que é hoje, a Tele Verde e Amarela, eles atuavam em áreas diferentes e desobedeciam o Plano Geral de Outorga. Então o Lula criou um decreto-lei para mudar a lei de outorga. Para a Oi comprar a Telemar, era preciso que a Anatel alterasse o Plano Geral de Outorga. Está tudo contado aqui no capítulo 11 do livro que sei de Lula, da Top Books, de 2011, portanto há 8 anos, Política Pública e Interesses Privados, como eu já falei. Pois bem, a primeira coisa que o Lula fez para fazer a mudança necessária na lei, para poder permitir essa fusão absurda, né, foi aparelhar a Agência Nacional de Telecomunicações, que foi uma coisa criada pelo governo Fernando Henrique, através do seu ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, para a privatização da Telebrás, né? Pois bem, em janeiro de 2008, foi encontrada agora, no e-mail de Otávio Azevedo, que era o executivo que fazia as coisas para Andrade Gutierrez, Sérgio Andrade está morando no exterior, a minuta do decreto que alteraria a lei. Ou seja, a Oi preparou o texto do decreto da Lei Terezoca. Em setembro, Lula indicou Emília Maria Silva Ribeiro, pessoa muito próxima ao ex-presidente Zé Sarney e a Renan Calheiros, amiga de Otávio Azevedo, para o conselho diretor da Anatel. Antes disso, Lula designou Zunga, amigo de Lulinha e de Otávio Azevedo, para o mesmo conselho. Então, em outubro, a Anatel aprovou a alteração do plano de outorga, como queriam Otávio Azevedo e Carlos Gereissati.
Em 20 de novembro de 2008, Lula assinou o decreto com a aprovação da Anatel. Prestem atenção nesse detalhe, onde mora o diabo. A lei foi feita para pelo beneficiário e assinada pelo presidente da República. Otávio Azevedo foi preso na Lava Jato, fez delação premiada e está solto. Está na hora de cobrar a delação dele, porque a delação dele não inclui isso que estão descobrindo agora. Mas tem mais coisas. Por exemplo, a Polícia Federal, na Operação Aretreia, fez uma busca e apreensão no escritório da Gol do Jonas Suassuna, sócio do Lulinha e do Fernando Bittar, e na sala 3, onde estavam os documentos todos, os policiais e promotores não foram. Foram em outras 4. Precisam explicar, né? Por que é que não foram, né? Bom, tem muita gente nessa operação Mapa da Mina. Por exemplo, Eurico Teles. Eurico Teles é o presidente da Telecom, ex-presidente agora, e já é réu, desde 2016, pela formação de quadrilha, estelionato, patrocínio infiel e lavagem de dinheiro. E agora dá uma de gostoso. Ele disse que está saindo da presidência da Oi, porque a Oi é um pepino, é igual o Lula. Quem é o canalha da história? Já deu para perceber quem é? Bom, e quem é que pagou o pepino? Foi você. Qual foi o benefício que teve a companhia? Eu desconheço, disse Eurico Teles. Pois bem, como eu lhe disse, a Oi recebeu a maior recuperação judicial da história do Brasil, 60 milhões, que foi superada depois pela recuperação também escandalosa da Odebrecht, que foi de 100 milhões, e o juiz ainda não explicou isso. Então essa é a história que eu gostei de contar a você, com a qual eu tenho convivido há 8 anos, e com essa história você fica sabendo que o canalha da história não são os policiais, os promotores, muito menos os juízes, no caso o Sérgio Moro, que hoje é ministro, e a juíza Gabriela Hart, que condenou o Lula pelo caso do sítio, e agora está ordenando essa superoperação que repõe a Lava Jato e tira a Lava Jato do inferno em que a quiseram colocar, o Lula e o americano Glenn Greenwald, através dos arararracas bandidos. Então era isso que eu tinha para você hoje, e quero que você compartilhe, que você dê um like e que você passe para outras redes sociais para a gente aumentar esses 341 mil inscritos, tá bom? Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.